Vitor Hugo, tudo bem? Bom dia. Cristiano aqui, eu tô com a sua radiografia panorâmica, tá? Pra gente dar uma olhada aqui no que tá acontecendo, ok? Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem um siso aqui do tamanho até diminuído mesmo, né? E com um formato super favorável para a gente extrair, né? Então você pode ver, compara com o outro, olha como é que a raiz dele é menor, né? E ela tem uma raiz meio triangular, parecendo uma... É triangular mesmo, isso favorece. Por exemplo, um dente que tem duas raízes divergentes, né? Isso aqui já piora muito na hora da gente trazer ele já fica meio travando lá no osso, né? Então o seu, esse aqui está bem favorável. Aqui do outro lado, embora esse dentinho esteja maior, também possui as mesmas características, tá? Então também tem tudo para ser uma cirurgia tranquila para a gente fazer. Os problemas começam aqui, ó, nesse dentinho aqui, que deixa eu vir para o de cá primeiro. Esse daqui também, né? É um dente que está deitado, tá? Então imagina só, se eu tivesse com o motor aqui para tirar, né, com a broquinha para tirar esse dente inteiro, eu tinha que fazer um desgaste muito grande no osso. Para diminuir esse desgaste, a gente faz a retirada da coroa, né, então corta a coroa e depois, se precisar, a gente tira também, divide essa raiz em duas aqui. Mas é uma extração que eu vou precisar de fazer como se fosse uma canaleta ao redor do dente, para ir soltando ele do osso. Tá? E aqui, embora exista uma proximidade, né, com o nervo, aqui, ó, essa estrutura que você vê aqui embaixo, na minha visão, sabe, não tem a necessidade de se fazer uma tomografia, mas eu vou voltar daqui a pouquinho nessa questão da tomografia, tá? Então é isso. Só que o problema é o seguinte: quando a gente vem com a broquinha aqui, ó, ele vai ficar com uma cavidade muito grande depois. Então o ideal é preencher isso com um biomaterial, preencher, como se fosse tampar esse buraco, né, para favorecer a cicatrização. Então, quando a gente faz isso, ele vai ajudar na cicatrização, evitar sangramento, né, evitar quadro de hemorragia e evitar o quadro de infecção também, tá? E esse processo, esse desconforto, né, pós-operatório, ele também é significativamente diminuído. Mas essa esponjinha, ela não tem cobertura pelo convênio, mas ela é opcional, tá? Cristiano, eu não quero fazer, tudo bem, não tem problema nenhum, não precisa de fazer. Eu vou mandar esse plano de tratamento para você direitinho, e aí é só você me falar se você quer fazer ou não, tá? Eu mando isso por escrito para você. Esse dentinho aqui, mesma coisa, sabe? Ele tem a mesma coisa do de cima, ele tem uma raiz também meio triangular, ele também tem uma pontinha aqui com nervo, tá? E bem parecido com, até mais suave do que esse outro aqui, ó. Então ele também existe um risco pequeno, né? Mas existe um risco de lesão desse nervo aqui, ó. Então vamos voltar então nessa questão do nervo, né? E aqui também, como a gente vai precisar de fazer como se fosse uma canaleta para soltar ele bem tranquilo aqui do nervo, também indico colocar um biomaterial aqui, tá? Então seria só nesses dois dentes de baixo. Os outros realmente não tem necessidade nenhuma, não. O que é importante você saber aqui sobre esse nervo? Se a gente tiver uma lesão desse nervo, a gente vai ter um quadro que a gente chama de parestesia. O que é isso? Quando o nervo para de funcionar, é como se tivesse anestesiado. Então, fica essa anestesia, por exemplo, se for do lado direito, né? Do meio desses dentes, do meio para cá, todos eles anestesiados, como se tivesse sido feito canal. Embora você não saiba o que é isso, porque você não tem nenhum canal realizado. Mas você perde a sensibilidade, ele fica anestesiado os dentes. O grande problema não é isso, o problema é que aqui, ó, também fica anestesiado. E isso sim tem uma influência direta na qualidade de vida do paciente. Os pacientes reclamam muito, por exemplo, na hora de alimentar, na hora de conversar, né? Às vezes escorre uma saliva aqui, o paciente não sente, e na hora de beijar, tá? Então, é a sensação que fica de anestesiado. Essa parestesia, quando a gente de alguma forma machuca esse nervo, né, ela pode acontecer de ficar durante uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses e até permanentemente também, tá? Então, assim, embora eu não veja um grande risco aqui, pelo contrário, eu vejo até um pequeno risco, existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer uma tomografia
que é o que vai fazer um mapeamento desse nervo. Vou te mostrar o que é isso aqui, ó. Então seria isso aqui, ó. A gente vai vendo aqui o nervo, né? E aqui é a raiz aqui do lado. O nervo, né? E a raiz aqui do lado. Aqui, ó, a raiz aqui acima. Então a gente consegue mapear exatamente onde está a raiz desse dentinho aqui, tá? Isso aqui, para isso que serve a tomografia. Ela dá uma visão tridimensional das raízes do nervo. Bom, vamos voltar lá então. Então é isso, é uma questão de divisão de responsabilidades, tá? Se fosse para mim, eu não pediria uma tomografia. Mas, ó, Cristiano, eu morro de medo disso acontecer, né? E realmente existe a possibilidade disso acontecer. O ideal realmente é fazer essa tomografia, tá? Então, como eu disse, uma divisão de responsabilidades. Se você quiser ter uma segurança maior, né, e tudo mais, é só você falar comigo que eu faço essa solicitação para você, tá bom? Acho que é isso, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí, viu? Grande abraço. Ah, outra coisa, antes que eu esqueça. Aqui tem uma imagem, você consegue ver um pouquinho de escuro aqui, ó, na região desses dentes. Isso aqui, essa não é a melhor radiografia para a gente dar algum diagnóstico, né? Especialmente nessa área. Mas aqui possivelmente existe uma lesão, né? Possivelmente vai precisar de fazer canal nesse dente aqui, ó, em um desses dois. Tem que se identificar de onde que está vindo e se isso realmente é uma lesão verdadeira, tá? Então, quando você passar comigo de novo, eu já vou pedir para você uma radiografia desses dois dentinhos aqui, para a gente conferir se tem lesão mesmo, né, se ela é verdadeira, e a gente conseguir mapear de onde que ela está vindo, tá bom? Mas assim, já pensa que isso aqui possivelmente a gente vai precisar de fazer canal nesse dente, tá? Acho que é isso aí. Grande abraço. Qualquer dúvida é só acionar a gente aqui. Até mais.